Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Redes de Computadores. Lembrando que nosso curso está associado ao curso oficial da Cisco CCNA versão 7, Introdução às Redes, né? Hoje a gente vai continuar discutindo o módulo 3, Protocolos e Modelos, mais especificamente as unidades 3.2 e 3.3, beleza? Então vamos lá. Para começar, vamos iniciar aqui pela unidade 3.2, protocolos. Tá? Então, o que são os protocolos? A gente já falou sobre isso em aulas passadas, né? Mas um protocolo é basicamente um conjunto de regras, e essas regras basicamente definem a ordem que as mensagens têm que ser enviadas, o formato dessas mensagens e as ações que uma entidade precisa tomar, dado que ela recebeu um determinado tipo de mensagem. Tá? Os protocolos eles podem ser implementados tanto em hardware quanto em software, quanto também nos dois. Tá? Para dar um exemplo, né, se a gente for pegar a rede mundial, né, a internet, né, os protocolos que compõem a internet, parte deles são implementados em software, parte deles são implementados em hardware. Então, por exemplo, os protocolos TCP, por exemplo, protocolo IP, são implementados no sistema operacional em software. Né? Mas os protocolos relacionados à transformação dos dados, dos bits, né, em sinais elétricos, por exemplo, ou outras coisas relacionadas à parte física da rede, são implementados na placa de rede. Tá? Em hardware. Então, parte dos protocolos a gente pode dizer que são implementados em software e uma outra parte são implementados em hardware. Tá? Cada protocolo tem sua própria função, né? Vai ter a sua própria função, o seu próprio formato de dados, né? A sua própria maneira de estruturar esses dados de controle que são necessários para que o protocolo funcione, né? E também suas próprias regras, beleza? Cada protocolo vai ter o seu próprio conjunto de regras definidos. Tá? Existem vários tipos de protocolos, aqui está sendo citado alguns. Protocolos de comunicação em rede, né? Então vão permitir aí que dois ou mais dispositivos se comuniquem através de uma ou mais redes. Né? Protocolos de segurança, então, em geral, eles têm o objetivo ali de garantir a segurança dos dados, né? De garantir a confidencialidade, a integridade e a privacidade, ou a privacidade e confidencialidade são relacionados, né? E também a autenticidade dos dados, né? Então, os protocolos de segurança eles têm esse objetivo, né? De garantir a segurança dos dados, tá? Em geral, você vai ali ter alguma utilização de criptografia, tá? Então, a gente também tem os protocolos de roteamento, tá? Os protocolos de roteamento eles são importantes porque na internet, né, existem mais de uma maneira, tá? Existe mais de uma maneira de você sair de uma origem e chegar a um destino. Existem vários caminhos possíveis entre uma origem e um destino. Tá? E quem vai dizer qual é o caminho que vai ser seguido por um determinado pacote em algum momento, né, vai ser o protocolo de roteamento. Ele vai fazer uns cálculos ali baseado em algumas métricas de roteamento, né, e ele vai decidir qual é o melhor caminho a ser seguido por aquele pacote naquele momento. Tá? Então, essa é a ideia do protocolo de roteamento. E a gente também tem protocolos de descoberta de serviço, onde o objetivo é permitir que usuários, né, ou clientes da rede consigam descobrir serviços daquela rede. Tá? Um exemplo eu tenho uma impressora e ela está conectada em rede. Quando a gente vai tentar adicionar essa impressora e vai buscar essa impressora na rede, a gente vê que tem um protocolozinho chamado Bonjour que fica anunciando essa impressora na rede. Seria um protocolo de descoberta de serviço na rede. Tá? Funções do protocolo de rede. Os dispositivos eles vão usar protocolos acordados para se comunicar. Então, a gente já viu que isso é importante, né? Que os dispositivos eles precisam falar o mesmo protocolo para conseguir conversar um com o outro. Né? Os protocolos podem ter uma ou mais funções. Algumas delas estão descritas aqui. Função de endereçamento. O objetivo aqui é identificar a origem e o destino da comunicação, por exemplo. Função de confiabilidade. Então, por exemplo,
essa máquina aqui queria mandar uma mensagem aqui, ó. Queria mandar uma mensagem aqui para esse servidor, tá? Mas por alguma razão do destino, essa mensagem ela foi perdida aqui. E aí a mensagem nunca chegou ao destino, tá? Se eu preciso de confiabilidade nessa comunicação, esse carinha aqui, ele precisa conseguir detectar que esse problema aconteceu, ou seja, que essa mensagem foi perdida aqui nessa trajetória, né? E se ele conseguir detectar que isso aconteceu, ele pode, por exemplo, retransmitir essa mensagem. Tá? Então, confiabilidade tem a ver com isso, com a capacidade com uma capacidade da comunicação de detectar que perdas aconteceram e a capacidade de reagir a essas perdas. Tá? O sequenciamento tem a ver também com aquela ideia de que as informações podem seguir caminhos diferentes. Né? Então, quando você quer mandar uma determinada mensagem de uma origem ao destino, em geral você vai dividir essa mensagem, vai segmentar essa mensagem. Né? Ela vai virar vários pedacinhos. Tá? Então, a minha mensagem seria isso aqui. Ó. E aí, antes de enviar, eu vou lá e divido essa mensagem em vários pedacinhos. Esses pedacinhos vão ser enviados individualmente. Tá? E aí, o que acontece? Pode ser que um determinado pedacinho siga por um caminho e aí outro pedacinho siga por outro caminho. E aí aconteça algum tipo de problema, né, no meio do caminho e esses dois pedacinhos, por exemplo, o pedacinho 1 e o pedacinho 2, cheguem fora de ordem. Ele vai receber primeiro o pedacinho 2, o destino vai receber primeiro o pedacinho 2 e depois o pedacinho 1. Tá? Então, o que é o sequenciamento? O sequenciamento é justamente a atribuição de números de sequência aos diversos pedaços da informação, da mensagem, né? Então, 3, 4, para que aqui no destinatário ele seja capaz de reordenar esses segmentos, esses pedaços da mensagem, para que eles sejam, para que a mensagem efetivamente consiga ser enviada para a aplicação da maneira como ela foi enviada pela origem, né? Que ela esteja no seu formato certo, na sua ordem certa. Tá? O último item aqui, interface de aplicação, e a ideia aqui é o seguinte, os computadores eles rodam, né, vários programas, vários processos, né, aparentemente ao mesmo tempo. Tá? Se vai ser ao mesmo tempo ou não vai depender se teu processador, se você tem mais de um processador disponível. Mas, em geral, eles estão. Você vai ter vários programas, vários processos prontos para executar ao mesmo tempo. Né? E muitos desses programas, desses processos, né, eles precisam se comunicar através da rede. Tá? Então, por exemplo, aqui no computador da origem, vamos dizer que eu tenha o processo P1 e o processo P2 aqui, tá? E aqui, nesse computador aqui, eu tenho um processo, vou chamar de PX, e um processo PY, tá? Acontece que o processo P1 precisa se comunicar com o processo PX, tá? Enquanto que o processo P2, tem que se comunicar com o processo Y. Tá? Então, precisa haver algum tipo de protocolo que identifique esses processos e permita que esses processos se comuniquem. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui, ó, comunicação de processo a processo, tá? Entre aplicativos de rede. E essa interface de aplicação é a maneira como o programa, que está aqui no processo 1, por exemplo, interage com a rede. Tá? E o programa ele vai interagir com a rede usando uma biblioteca de software chamada Socket. Tá? Então, quando você está desenvolvendo um programa que vai se comunicar via rede, você precisa utilizar um socket para se comunicar com a pilha de protocolos do seu sistema operacional. Tá?
Em geral, você não vai enxergar esse socket, porque as linguagens de programação têm vários tipos de construções que deixam o socket escondido, tá? Mas se você quiser criar o seu próprio protocolo, por exemplo, você de alguma maneira vai ter que interagir com o socket, tá bom? Mas isso aí é só a gente pode falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar de protocolos de camada de aplicação numa aula futura. Interação entre protocolos, né? Então, as redes exigem o uso de vários protocolos. Cada protocolo tem sua própria função e formato, a gente já sabe disso, né? E aqui ele está mostrando 4 protocolos diferentes, né? O protocolo HTTP, e a função dele é governar a maneira como um servidor da web e um cliente da web interagem. Define o conteúdo e o formato. Tá? Então, você tem aí na sua casa, por exemplo, um navegador, né? Firefox, Chrome, enfim, Edge agora, né? Enfim, Safari, qualquer tipo de navegador. Esse navegador, ele é um cliente HTTP, é um cliente web, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o cliente. Cliente www, ou seja, o cliente web, tá? Navegador. E aí, para que ele possa obter páginas, ele tem que se comunicar com esse cara aqui que é o servidor. É o server www. Então, existe um processo cliente, tá? Que eu vou chamar de PC. E existe um processo servidor, que eu vou chamar de PS. Está atrelado aqui, tá? PC é o processo cliente que está rodando no computador aqui, e PS é o processo servidor que está rodando aqui no servidor. Esse processo cliente precisa se comunicar com o processo servidor. Tá? E a maneira como o processo cliente fala com o processo servidor, como o programa que está no processo cliente fala com o programa que está no processo servidor, é através da utilização do protocolo HTTP. Tá? Então, esse protocolo HTTP é o protocolo que vai definir o formato das mensagens ali que são enviadas, né? A maneira como você consegue pedir a página, tá? A página que você está querendo exibir no seu computador. Tá? Bom, só que para que essa comunicação HTTP funcione, né, é necessário também que haja uma comunicação processo a processo. Repara que o protocolo HTTP ele é só uma linguagem comum para que as aplicações do lado cliente e do lado servidor consigam se entender. Mas para que essa comunicação de fato aconteça entre os dois processos, esses dois processos precisam ser identificados. Tá? Normalmente eles são identificados por um número. Tá? Vou chamar isso aqui de NC e NS, que é o número do processo cliente e o número do processo servidor. Deixa eu escrever isso aqui melhor. NC e NS. Tá? Então, para que esse processo consiga falar com o processo servidor efetivamente, eu preciso identificar, através de um endereço, o processo com o qual eu estou querendo falar. Então, na verdade, a comunicação processo a processo ela vai acontecer aqui. Ó. Quem faz essa comunicação processo a processo é o protocolo, nesse caso aqui, é o protocolo TCP. Vai ser o protocolo TCP. Tá? A gente também tem o protocolo IP. Tá? Esse protocolo IP ele serve para poder identificar em que rede que o destinatário está. Tá? Então, é para fazer uma comunicação entre redes. Tá? Então, esse processo cliente está rodando numa máquina cliente. Né? Essa máquina cliente está na rede C, na rede cliente.
tá? E esse processo servidor está rodando na máquina servidora e ele está na rede servidora, na rede do servidor, tá? Quem permite fazer essa comunicação entre a rede do cliente e a rede do servidor é o protocolo IP. Então, o protocolo IP vai fazer a entrega de mensagem globalmente do remetente para o receptor. Tá? Agora, o que vai acontecer? Tá? Para que essa mensagem ela saia daqui, passe pela internet e chegue até o servidor, eu preciso encaminhar essa mensagem por múltiplos nós intermediários na rede. Salto a salto, por cada nó intermediário. Tá? Em cada nó intermediário, eu vou ter que fazer uma comunicação de um nó com o outro. Tá? Então, por exemplo, se o meu computador cliente for esse aqui, e aqui eu tenho um nó intermediário, eu tenho outro nó intermediário, eu tenho outro nó intermediário, outro nó intermediário e o destino. Tá? Então, esse cara está conectado aqui, assim, assim, assim. Esse aqui é o destino. Tá? Então, a mensagem para ser enviada da origem até o destino precisa passar por cada ponto intermediário desse aqui. A comunicação entre pontos intermediários da rede é definida pelo protocolo Ethernet. Quer dizer, é dois protocolos que são utilizados para fazer essa comunicação entre nós intermediários, entre nós vizinhos da rede. Tá? Então, entrega mensagens de uma NIC para outra NIC na mesma rede local. Tá? Então, é essa ideia que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Bom, então agora a gente vai para a unidade 3.3. Então, vamos lá, switches de protocolos de rede. Né? Bom, os protocolos que a gente desenvolve, eles têm que ser capazes de interoperar com outros protocolos, tá? Para que a gente consiga compor as diversas funções que a rede precisa desempenhar. Tá? Então, esse termo switch de protocolos é basicamente um grupo de protocolos interrelacionados necessários para executar uma função de comunicação. Tá? Em outras palavras, é um conjunto de regras que trabalham juntos para ajudar a resolver um problema. Tá? Os protocolos são geralmente organizados em camadas. Tá? Então, a gente organiza esses vários tipos de protocolos que existem em camadas. Tá? Essa organização de camadas ela facilita muito a nossa vida, porque ela traz a ideia de modularidade, onde a gente pode ir encaixando os protocolos de uma forma modular. Tá? Independência de implementação, então a gente consegue, por exemplo, trocar a implementação de um determinado protocolo sem que exista um impacto na rede. Basta que esse novo protocolo ele consiga interoperar com os outros protocolos que o anterior conseguia. Né? E cada camada fornece serviço para a camada acima. Então, e utiliza serviço da camada de baixo. Né? Então, se eu tenho uma determinada camada, essa camada fornece serviço para a camada de cima e utiliza o serviço da camada mais abaixo. Tá? Bom, aqui a gente tem uma figurinha que ilustra essa ideia. Né? Aqui a gente tem o tal da camada de conteúdo, né? Que é basicamente o que seria a nossa... aonde está as informações que a gente de fato quer transmitir. Né? Por exemplo, onde é que está o café, né? Aqui no meio a gente tem essa camada aqui de regras, né, que vão definir aqui as regras da comunicação entre duas pessoas, o uso de uma linguagem comum, esperar a vez para falar, sinalizar quando tiver terminado de falar, coisas do tipo. E aqui a gente tem o meio físico de transmissão dos dados efetivamente. Tá? Então, evolução das suítes de protocolos. Ao longo do tempo, vários conjuntos de protocolos foram propostos. A gente tem o TCP/IP, né, que foi proposto dentro do contexto lá das pesquisas realizadas em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
né? Na época eles estavam querendo desenvolver as redes de computadores, foi durante o surgimento da internet, né? Onde foi desenvolvida essa pilha de protocolos, ou suíte de protocolos, né? Então, o conjunto de protocolos TCP/IP é o conjunto de protocolos mais popular e mantido pela IETF, tá? Então, hoje em dia, basicamente, todas as máquinas aí na internet, elas utilizam o protocolo TCP/IP, tá? Quase que ao mesmo tempo que o TCP/IP, né, a ISO, né, que é uma organização de padronização, ela também desenvolveu o OSI, tá? Que é um outro modelo de referência, que é uma suíte de protocolos também. Foi desenvolvido pela ISO, como eu falei, aqui está com um S a mais, tá? É ISO com S só. E pela União Internacional de Telecomunicações, a UIT. Tá? A gente tem outros também, por exemplo, a Apple Talk, que era uma pilha de protocolos proprietária da Apple, então isso era um problema que existia naquela época, né? Antes das padronizações. Então, se você comprava um computador Apple, esse computador Apple só conseguia falar com outro computador Apple porque usava a pilha Apple Talk e não uma pilha padronizada de protocolos, né? E aí o teu computador não falava a mesma língua que o computador do teu vizinho, tá? E a gente também tinha o Novell Network, que é também uma outra pilha de protocolos proprietária da Novell, tá? Que era enfim, diferente da Apple, né? Aqui a gente tem alguns protocolos, né, dentro dessas suítes de protocolos que foram listadas aqui no lado esquerdo, né? E esses protocolos eles estão divididos de acordo com a camada do TCP/IP. A gente vai ver melhor essa coisa da divisão em camadas do TCP/IP. Mas aqui a gente, na camada de aplicação no TCP/IP, a gente tem vários protocolos como HTTP, DNS, DHCP, FTP. Já no ISO a gente tem esse ACSE, ROSE, TRSE, CSE, enfim. No Apple Talk, o AFP e no Novell, NDS. Tá? Se a gente for aqui para a camada de rede, por exemplo, no TCP/IP a gente tem protocolos como IPv4, IPv6, ICMP4 e CMPv6. Tá? Já no ISO a gente tem esse COMP, CMNS, CLNP, CLNS. Tá? Se a gente for para a camada de rede aqui do Apple Talk, você vai ver que o nome do protocolo é AARP. Já no Novell, IPX. Tá? E assim por diante. Então, aqui na camada de enlace, né, a gente tem alguns protocolos que são, enfim, hegemônicos aí, né? O Ethernet, o ARP, WLAN e assim em diante. Tá? Bom, então aqui a gente tem um exemplo onde eu tenho um computador cliente falando com um servidor web, né? E aqui a gente tem as camadas, né? As camadas do TCP/IP, né? E a gente vai precisar do HTTP para que dois programas consigam se comunicar, né? O programa cliente web e o programa servidor web precisam saber se comunicar. Isso é feito através do protocolo HTTP. A gente também precisa que o processo que roda o cliente web consiga falar com o processo que roda o servidor web, o que é feito através do protocolo TCP. Né? A gente precisa que a mensagem que está sendo enviada da origem, saindo de uma rede A, consiga chegar no destino que está numa rede B, o que vai ser alcançado através do protocolo IP. E para que essa mensagem vá da origem e chegue no destino, ela tem que ser capaz de passar pelos múltiplos intermediários que estão no caminho, o que vai ser feito através do protocolo Ethernet. Aqui a gente vai ver um pouquinho da suíte de protocolos TCP/IP. Tá? Então, TCP/IP é o conjunto de protocolos utilizado na internet e inclui muitos protocolos. São vários protocolos. Tá? O TCP/IP é um conjunto de protocolos públicos, padronizados e gratuitos. Tá? O que isso significa? Significa que se você quiser criar um servidor web hoje, basta que você entre na RFC, que descreve. A RFC é um documento, tá? Que descreve o protocolo HTTP, leia, ou nas RFCs, né? Porque tem mais de uma. Leia todas elas e implemente o seu protocolo, o seu servidor web, que vai conseguir falar
utilizando o protocolo HTTP, porque as especificações desse protocolo são públicas, gratuitas e padronizadas, qualquer um pode usar. Tá? A mesma coisa o TCP, você quer fazer a sua implementação do TCP? Não tem problema. Você pode seguir as especificações que estão no documento de descrição do TCP e fazer a sua versão. Tá? Beleza. Existem alguns protocolos, né, que não são padronizados, né, e não são públicos. Os protocolos da época do Apple Talk, por exemplo, é um caso desses. Né? Só quem sabia como é que funcionava era a Apple. Tá? Na maioria dos casos, quando isso acontece e você quer criar um dispositivo que seja compatível com um desses protocolos que não são públicos, não são padronizados e não são abertos, né, o que você normalmente faz? Engenharia reversa. Você fica olhando as mensagens que são enviadas pelo protocolo e tenta entender como ele funciona. Tá? Então, em várias situações, você consegue, aí, usando engenharia reversa, entender o funcionamento de um protocolo e implementar ele. Tá? A Cisco mesmo tem vários protocolos que são proprietários, tá? da Cisco, não são padrões abertos. Aqui tem um processo de comunicação TCP/IP, né? Um servidor web encapsulando e enviando uma página da web para um cliente, e do outro lado, um cliente desencapsulando a página web que será exibida pelo navegador. Tá? Esse processo de encapsulamento e desencapsulamento a gente vai ver melhor numa próxima aula, tá? Sem ser a próxima agora, a outra. Tá? Mas a ideia é que cada camada, tá, da pilha TCP/IP, ela vai acrescentando suas informações de controle à informação que ela recebeu da camada de cima. Tá? Então, por exemplo, vindo lá da camada de aplicação, que é essa parte de dados aqui, eu envio essa informação da camada de aplicação para a camada de transporte, e a camada de transporte vai colocar esses dados, né, dentro de um envelope da camada de transporte. E nesse envelope da camada de transporte tem um conjunto de informações de controle ali necessárias para a camada de transporte fazer o seu trabalho. Depois que ele colocou esses dados nesse envelope da camada de transporte, ele manda, o sistema operacional, né, vai mandar esse envelope da camada de transporte contendo os dados que você quer transmitir para a camada de rede, que vai colocar esse envelope da camada de transporte dentro de um outro envelope da camada de rede. Tá? Que aí vai ter os próprios, vai conter as próprias informações de controle que o IP precisa para poder fazer o seu trabalho. Tá? Depois, essa informação que está vindo aqui do IP, esse envelope que está vindo do IP, vai ser enviado para a camada de acesso à rede, né, a camada de enlace, que vai adicionar o seu próprio envelope, com as suas próprias informações de controle. E esse conjunto de dados aqui, que é a parte da camada de aplicação, envelopada dentro da camada de transporte, envelopada dentro da camada de rede, né, envelopada dentro da camada de acesso à rede ou camada de enlace, né, esse conjunto todo vai virar um bando de bits, que é o que eu estou mostrando aqui desse lado, né, e esses bits vão ser transferidos para o outro computador. Tá? Repara que aqui eu tenho um pedacinho sobrando aqui depois dos dados, né, é porque a camada de acesso à rede ou camada de enlace, ela, além de adicionar um cabeçalho, que é um conjunto de informações que vem antes dos dados da camada mais acima, né, também adiciona o que a gente chama de um trailer, que é uma quantidade de informação depois dos dados aqui. Né? Então, por isso que a gente chama isso aqui de quadro, né, porque ele emoldura as informações que vêm da camada de rede. Né? Então, isso aqui vai virar um monte de bits e vai ser transferido para o outro computador. Né? Chegando nesse outro computador, esse bando de bits vai se transformar de novo nesse conjunto de dados aqui, ó, que está aqui em cima. Só que aqui a gente vai fazer o processo contrário. A camada de acesso à rede ou camada de enlace vai receber o envelope completo da camada de enlace, vai ler as informações que ela precisa ler do envelope e vai extrair o conteúdo do envelope, que é essa parte aqui. Ó. E aí vai jogar o envelope fora. Né? E aí a camada de rede vai receber o envelope da camada de rede, vai ler as informações que precisam ser lidas ali do envelope da camada de rede
e vai tirar o conteúdo do envelope e vai jogar o envelope fora. O conteúdo do envelope é essa parte aqui, ó, TCP e data. Tá? Depois, a camada de transporte vai receber esse envelope da camada de transporte. Ela vai ler os dados que são necessários para ela fazer o trabalho dela, que estão no envelope da camada de transporte, vai tirar o conteúdo de dentro do envelope, vai jogar o envelope fora, e o resultado disso é a mensagem que a aplicação está querendo mandar para outra aplicação remota. E essa mensagem vai ser, então, encaminhada para a aplicação que está nesse computador aqui. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia do processo de comunicação TCP/IP. A gente vai ver isso muito melhor daqui a 2 aulas, tá? Sem ser essa aula que vem agora, a próxima. Tá? Então, essas 2 unidades, né, 3.2 e 3.3, a gente encerra aqui. E na próxima aula, a gente começa falando da unidade 3.4 e também da unidade 3.5. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.